E aí, pessoal, tudo bom? Gravando mais uma aula aqui, que na verdade é uma revisão, como a gente já conversou no vídeo anterior, do capítulo do Kenneth Kaiplo. Agora a gente volta a outra questão que a gente já havia conversado a respeito, que é o capítulo Hipócrates e tudo mais, do Richard Gordon, né, para fazer essa revisão, para a gente caminhar agora em tempos de programa letivo especial, né? Só para recobrar mesmo algumas questões que a gente já conversou a respeito em sala de aula. Então, a primeira coisa a estabelecer nesse nosso processo de rememoração é que o texto do Richard Gordon ele não tem nenhuma intenção de ser, digamos assim, uma referência bibliográfica convencional. Ele faz uma série de críticas ou mesmo apresenta uma abordagem extremamente irônica a respeito dos caminhos mais recorrentes para se discutir a história da medicina. Então, o próprio título do livro dele, o livro dele é esse aqui, ó, é Assustadora História da Medicina, né? Já é um recado nesse sentido, né? Ele tenta chamar atenção para aspectos, digamos assim, menos abordados, para determinadas curiosidades e estabelece como principal mecanismo da construção do texto dele o uso da ironia, né? Mas tem coisas assim para além dessa ironia que a gente deve pensar com relação ao texto do Gordon. A primeira coisa que eu acho assim, interessante é que quando ele estabelece essas críticas carregadas de ironia, ele na verdade muitas vezes chama atenção para duas coisas que eu considero muito relevantes. A primeira coisa é de fato chamar atenção para a necessidade de reconhecer que a história de qualquer campo do conhecimento não é linear, né? Ou seja, as coisas não têm um caminho de construção fácil, todo certinho, sem nenhum tipo de obstáculo, né? Ou seja, tem um princípio, meio e fim, tudo bonitinho assim. Nenhum campo do conhecimento tem, muito menos a medicina, né? Que não é melhor do que os outros campos do conhecimento nesse sentido. Ou seja, ele chama atenção para os capítulos pouco abordados, ou seja, os erros ou os acidentes de percurso para a constituição do campo científico que a gente conhece hoje. Então o texto dele tem essa peculiaridade interessante. De outro lado, o texto dele também chama atenção para a dificuldade do campo se estabelecer como ciência, como campo científico de fato. Como há uma demora muito grande entre o nascimento da medicina no Ocidente e a conquista de, digamos assim, descobertas fundamentais que vão transformar a realidade do próprio campo intelectual, do campo científico e da própria vida das pessoas. Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração no texto dele, que não é um texto que carrega as coisas entre linhas, mas escancara, é uma estratégia de construção do texto dele. E ele lança uma série de provocações, como essa que está exibida aí agora, quando ele afirma que a história da medicina não é um testamento idealista à procura da saúde e da vida, assim como a história do homem não é mais gloriosa do que uma lista de racionalidade brutal e egoísta com lampejos espasmódicos de sanidade. Ele está dizendo que na nossa longa existência, de milhares de anos, o acúmulo dos nossos acertos talvez seja menor do que o acúmulo dos nossos erros. Não poderia ser diferente para os campos do conhecimento, que são fruto da ação humana, né? Então ele lança essa provocação com relação à medicina, mas também pode ser estabelecida para outros campos do conhecimento. Como é que muitas vezes, né, a nossa coleção de acertos é menor do que a nossa coleção de erros, né? Ele chama atenção para a necessidade de desnaturalizar o campo científico como se ele sempre estivesse à busca da realização do bem, etc, etc. Como todas as ciências são produto da criação humana, a gente tem que transportar para elas os nossos problemas, né?
Outra provocação que ele coloca é: a história da medicina é, em grande parte, a substituição da ignorância por mentiras. Esse vagar errante por becos sem saída pode ser uma progressão útil quando os mais inteligentes pacientes caminhantes encontram um caminho melhor. O que ele está dizendo aí nesse caso volta àquela discussão a respeito da demora entre o estabelecimento das teses e o estabelecimento de fato e o reconhecimento do conhecimento científico em si. Se a gente for parar para pensar, a medicina ocidental ela tem aí mais de 2.500 anos. Se a gente pensar no Hipócrates como seu criador. E há um número muito grande de anos que separam essa criação de uma série de questões que hoje, de fato, constituem esse campo científico. Ele vai chamar atenção para o fato de que, muitas vezes, a ignorância, ou seja, a ausência de conhecimento, por exemplo, sobre o funcionamento do corpo, não vai ser substituído por conhecimento a respeito do funcionamento do corpo. Vai ser substituído por teses que não revelam, de fato, como o corpo funciona. E que isso vai demorar muito para acontecer. Né? Ou seja, a gente que eu digo a humanidade, mais especificamente na realidade ocidental, vai ficar bastante tempo à mercê de um conhecimento, aliás, de um conhecimento não, de uma tese que não é conhecimento. Um dos exemplos que ele mais destaca no texto é a tese do Galeno sobre a circulação do sangue, né, que hoje a gente sabe que é completamente falha, mas foi adotada durante séculos como um conhecimento de fato, quando na verdade era isso aí que ele está, né, ironicamente colocando para a gente. Uma ignorância, né, ou seja, uma ausência de conhecimento foi substituída por uma mentira, no caso aí a mentira do exemplo, a tese do Galeno sobre a circulação do sangue. E ele fala que, né, a medicina sempre se revestiu do manto cintilante das realizações, enquanto continuava miseravelmente despido de descobertas importantes, que seriam meia dúzia concentradas no fim do livro dele, para alguns leitores que tivessem curiosidade. Eu não mandei para vocês isso, né, no texto, na cópia, mas ele coloca aqui, de fato, ao fim do livro, uma seção que ele chama de um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade, parafraseando o primeiro homem que pisou na Lua, com a lista daquilo que seriam as descobertas relevantes em medicina. Se a gente observar aqui, do nascimento da medicina ocidental, aquilo que seria o nascimento da medicina ocidental há 2.500 anos, demora até 1628 para ter a primeira descoberta que ele considera que ser a mais interessante, que é a circulação do sangue, e a tese que substitui Galeno, que é de William Harvey, lá em 1628. E aí ele lista outras: vacilação contra a varíola, em 1796, a teoria da evolução de Charles Darwin, em 1859, anestesia em 1840, a antisepsia em 1865, a descoberta dos micróbios por Pasteur e Koch ali no final do século XIX, e por aí vai. Ou seja, ele estabelece uma crítica calcada nesse tempo que demora para terminar esse ciclo de ignorância sendo substituído por aquilo que ele chamou de mentira, né? Dentro dessa crítica ácida dele. Ele chama atenção para capítulos pouco conhecidos nesse sentido, como a gente já comentou. Ele também chama atenção para o estabelecimento das relações entre diferentes racionalidades médicas, ao contrário do que muitas vezes se imagina, entre as racionalidades médicas ocidental e oriental, especialmente a medicina hipocrática e a medicina tradicional chinesa. Ele chama atenção para a proximidade aí dos conceitos de equilíbrio dessas duas racionalidades médicas, especialmente a questão do yin yang e dos humores do Hipócrates, né? Dizendo que os gregos substituíram essa tese do equilíbrio chinês pela noção dos humores hipocráticos, né? O sangue, muco, bile, amarela e negra, né? Que seriam os elementos que dariam aí o equilíbrio ao corpo, e na ausência desse equilíbrio entre esses elementos, a pessoa estaria o quê? Doente.
seja, há uma proximidade muito grande entre as teses. Tem aqui umas ilustrações, apenas mesmo para recobrar a discussão que nós fizemos em sala a respeito desses conhecimentos tradicionais da medicina chinesa, a respeito do domínio da pulsação e da sua possível relação com determinados órgãos, etc. Ele coloca algumas linhas a respeito desse tipo de questão. Ele passa lá para aprofundar aquela discussão a respeito da ignorância substituída por mentiras, a respeito da ditadura do Galeno e sua tese a respeito da circulação do sangue. O Galeno era um médico romano, nascido ali por volta de 132 depois de Cristo. Fala como essa tese do Galeno perdura durante bastante tempo. Vocês notem que ele nasceu em 132 e lá no século XVI, no Colégio Real de Medicina de Henrique VIII, rei da Inglaterra, a tese era discutida como uma lei universal, algo parecido com isso, ou seja, demora muito tempo para se desfazer essa questão. Ele fala a respeito do Hipócrates, dá um passo atrás, cronologicamente, para falar positivamente das questões colocadas pela tradição hipocrática, especialmente a chamada medicina clínica, ou perspectiva holística aplicada às questões da medicina, dizendo que o Hipócrates considera pela primeira vez a importância da figura humana dentro da observação dos aspectos do processo saúde e doença. O que importa é a pessoa doente, não as teorias sobre a doença, algo que sofre uma modificação especialmente nos séculos XIX e XX e que perdura até hoje, inclusive. Muitas vezes é a doença que tem mais significância do que a própria pessoa. De outro lado, ele elogia e agora ele critica Hipócrates, dizendo que ele deu origem à tradição do médico Deus, ou seja, que ele dá o passo inicial para o estabelecimento da autoridade médica, e como essa autoridade médica tem uma influência nociva nas relações entre as pessoas, que buscam a cura, e a pessoa que é aquela que vai lidar com as questões do cuidado. Mais à frente, ele fala como o processo de constituição da medicina demora bastante tempo para se estabelecer em termos de conhecimento, substituindo tanto a ignorância quanto as mentiras, mas como o autodesenvolvimento técnico e tecnológico da medicina leva a novos desafios. Por exemplo, como a necessidade de diminuir os custos para que todas as pessoas de fato tenham possibilidade de ter acesso às benesses dos avanços científicos da medicina. E ele coloca mais essa provocação, que a medicina proliferou tanto, seu custo cresceu tanto, e um tratamento adequado está muito além daquilo que a pessoa comum pode bancar. E ainda faz uma previsão que no futuro estará muito além das possibilidades de qualquer pessoa, inclusive. A gente discutiu um pouco disso em sala de aula, se não me engano, como as tecnologias, as inovações farmacêuticas, muitas vezes elas demoram demasiadamente para chegar até a pessoa comum que precisa daquela terapêutica, daquele medicamento para conseguir resolver o seu problema, a sua questão de saúde. Aí ele dá mais uma volta para falar de como a medicina encontrou muitas dificuldades para lidar com a religião, sobretudo durante a Idade Média, como a Igreja Católica elegeu os médicos durante bastante tempo como inimigos ou adversários no campo da discussão a respeito dos ditames entre a vida e a morte, os médicos interferindo naquilo que seriam os ditames da própria providência divina, ou seja, da vontade de Deus com relação à continuidade da vida ou interrupção dela, Mas ao mesmo tempo ele chama também atenção para a maneira como a religião se relaciona com uma série de aspectos do campo da saúde. Os santos, por exemplo, que estão ligados aos processos de cura de doenças específicas ou ligados a partes específicas do corpo, e ele lista algumas dessas santidades. Ele cita aí Santa Blaise,
a Santa da Garganta, Santa Brígida dos Olhos, Santa Luzia também fazia esse papel, São Lourenço, especializado em dor nas costas, São Fiacre dos traseiros doloridos, São Roque, que era aquele defensor das pragas, né, defensor das pessoas contra as pragas, São Vito, ele diz que tinha sua dança, na verdade é uma doença cronológica, chamada, se não me engano, Coreia de Vito, descoberta na cidade de São Vito, na Itália, uma doença cronológica, neurológica, que a pessoa perde o controle dos movimentos do corpo, né? Parece uma espécie de dança. Fala ainda do fogo Santo Antônio, que assava os membros, etc. São Roque tem um aspecto interessante, assim, que nos últimos dias, pensando nessa situação que a gente está vivendo agora, da pandemia da Covid-19, na cidade de Mariana, que é pertinho aqui de Ponte Nova, uma cidade colonial, muito marcada pela presença da Igreja Católica, da fé católica, por ser também a primeira arquidiocese de Minas Gerais, fundada em 1746. Uma imagem de São Roque percorreu as ruas da cidade nessa semana para proteger a cidade contra o coronavírus, o novo coronavírus, Covid-19. Já que São Roque é o santo protetor das pragas, contra as pragas, um padre, né, na caçamba de uma caminhonete, junto à imagem de São Roque, percorreu as ruas da cidade abençoando os fiéis contra uma praga de 2020, que é o coronavírus. Ele chama atenção para a atuação de outros dois santos aí, Cosme e Damião, muito conhecidos, né? Teriam substituído a perna ulcerada de um homem branco pela de um homem negro morto, só que sofreram, né, com as consequências desse ato, pois foram decapitados em 303 d.C., acusados de serem empecilhos não ortodoxos dos próprios desígnios divinos. E a gente tem aqui uma imagem de Cosme e Damião, gêmeos, fazendo esse que seria o primeiro transplante, logicamente assistido por 3 anjos, aqui. Ele volta às discussões a respeito do corpo, para falar mais uma vez como havia uma série de impedimentos com relação ao acesso ao corpo, sobretudo para que a anatomia avançasse. Vai demorar bastante tempo para isso acontecer. Em textos posteriores a gente vai discutir bastante isso. Ele faz uma observação em relação aos muçulmanos, mas é bom tecer uma crítica até a esse trecho específico, porque os muçulmanos, de fato, eles também tinham alguns empecilhos com relação à anatomia, especificamente, a dissecação de corpos, e hoje ainda existem uma série de cuidados a depender da leitura específica, não do Corão apenas, mas da Sharia, da lei islâmica. Mas escolas islâmicas de medicina desabrocharam de uma maneira muito mais, digamos assim, eficiente do que as ocidentais durante bastante tempo, durante a Idade Média, inclusive. Ele cita que a ausência de impedimentos em outros territórios que não a Europa, 332, por exemplo, em Alexandria, do Egito, Herófito e Erasistrato, que eram dois conhecidos médicos daquele lugar, eles dissecavam vivos prisioneiros da prisão real. Né? Pessoas que estavam lá eram alvo de pesquisas anatômicas a partir de prática de vivissecação. Ele faz algumas observações a respeito disso, né? De práticas não, digamos assim, douradas, completamente antiéticas, e que fazem parte do processo de constituição da medicina e que geralmente não são observadas. Outro, por exemplo, né, ele chama atenção aqui, ainda falando, né, para os empecilhos na relação entre a ciência e a religião, de como a acusação de heresia e blasfêmia sempre poderiam ser imputados aos médicos, especialmente quando sentiam necessidade de conhecer melhor o corpo, de como muitas vezes os cadáveres eram acessados de maneira absolutamente criminosa. Então, esse trecho aqui fala especificamente de algo que acontecia na Escócia, em que pessoas eram pagas para adquirir cadáveres, né, de pessoas recém-falecidas nos cemitérios, ou mesmo havia assassinatos
para que as aulas de anatomia fossem devidamente abastecidas, de maneira não oficial. Né? A gente pode fazer, inclusive, um paralelo entre algo que aconteceu aí, narrado pelo Gordon no capítulo dele, mas também aconteceu aqui no Brasil, né, que se encerrou ali um capítulo horroroso, encerrado no início dos anos 1980, né, pertinho aqui da gente, em Barbacena. O Hospital Colônia vendia cadáveres de pacientes para a Faculdade de Medicina para, justamente, aulas de anatomia. Né, cadáveres inteiros durante bastante tempo, e depois que o mercado estava inflado de cadáveres, peças anatômicas individuais, um braço, uma perna, a gente já discutiu isso na MED 113. Né? Então é um paralelo interessante a se fazer sobre esses capítulos não dourados da história da própria medicina. E ele encerra o texto dele chamando atenção para o fato de sermos os únicos animais que têm certeza da morte. Né? Nos incluímos todos aqui, aqueles que são médicos, aqueles que não são médicos, aqueles que serão médicos, que é o caso de vocês. Né? Somos os únicos seres existentes aqui, né? Nessa realidade que sabemos exatamente que temos fim. Enfim, para recobrar aquilo que a gente já discutiu, né? Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Se não ajudou, eu peço que vocês digam, por favor. Se os vídeos estão muito longos, se está muito chato, enfim. Eu peço mesmo ajuda para que a gente possa construir caminhos melhores, que as coisas comecem a funcionar. Beleza. Agradeço a vocês, espero que vocês estejam bem e assim continuem junto com suas famílias. Um grande abraço, até mais.